Neste vídeo, pastores de várias regiões do Brasil apresentaram suas opiniões acerca da criação ou não de uma caixa para missão e evangelização. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 16ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em Recife, Pernambuco. Aconteceu entre os dias 18 e 23 de novembro de 1962. O presidente era Antônio Petronilo dos Santos, vice-presidente Antônio Grangeiro Sobrinho, primeiro secretário Armando Chaves Cohen, segundo secretário José Pimentel de Carvalho. Missões. O assunto missões empolgou a Convenção das Assembleias de Deus em 1962. Podemos sentir que a nossa denominação resolveu em definitivo participar de modo ativo e eloquente deste movimento de evangelização no estrangeiro. Acreditamos que inúmeras bênçãos vão decorrer deste fato. Para melhor informar aos nossos leitores, os inúmeros e estimados leitores do Mensageiro da Paz, transcrevemos a seguir, dos atos respectivos, os debates em torno de missões. Pergunta o pastor Marinésio Soares da Silva: como poderia a Assembleia de Deus no Brasil organizar-se em missões num plano comum para alcançarmos outros povos com a mensagem do Santo Evangelho? Com a palavra, o pastor Marinésio explanou o seu pensamento e modo como julga a respeito da criação de uma caixa de missões. No mesmo assunto, chega a nota do pastor Satiro Loureiro. Gostaria que estudássemos uma maneira de termos uma caixa de evangelização ou missionária de âmbito nacional. Com a palavra, o pastor Satiro explanou melhor o seu desejo. Falou o missionário Neus Nelson, ressaltando o valor da obra missionária e como Deus usou a Assembleia de Deus em Belém do Pará com uma menina de 10 anos para sustentar o primeiro missionário enviado a Portugal. O irmão Nelson deu seu apoio aos trabalhos missionários já existentes no Brasil, citando os esforços das Assembleias de Deus em São Cristóvão e Belém do Pará no cumprimento desse mistério. Nessa altura, o pastor José Amaro disse rapidamente que também aqui em Recife já se criou uma caixa missionária. Está faltando apenas o missionário para ser enviado. Pastor Pimentel, também com a palavra, advertiu contra uma possível agência de turismo se houvesse algum descuido ao ser criado uma caixa com o nome de Caixa de Evangelização. Deu as razões de seu pensamento, exemplificando com vários acontecimentos. Como pastor da igreja em Curitiba, Paraná, prometeu tudo fazer junto à igreja em favor daquele que realmente for chamado para enfrentar o árduo serviço missionário, a exemplo de Livingstone, que deu a sua vida para ganhar a África para Jesus. Com a palavra, o pastor José Souza Reis, de Manaus, reforçou a proposta da criação de uma caixa de evangelização de âmbito missionário, dizendo: se a mesma caixa for criada, deve olhar com carinho para todo o Brasil e voltar as suas vistas para o imenso e inóspito Amazonas, onde parte da população ainda não conhece o som do Santo Evangelho. Com uma parte, o pastor Pimentel declarou a sua opinião de que deve haver pé de igualdade entre os obreiros enviados para os trabalhos no Brasil e no estrangeiro. Com a palavra, o pastor José Batista de Oliveira manifestou o seu grande entusiasmo, vendo já em sua frente a caixa missionária.
Disse, entre outras expressões, devemos deixar a caixa para trás e colocar o missionário na sua frente. O pastor Vicente Guedes apoiou a criação da Caixa de Evangelização e também lembrou o Mato Grosso e seu povo, onde muitos vivem longe da civilização, cuja vida e costumes são muito aquém das cidades civilizadas, principalmente no lado do Paraguai, que é separado do Brasil apenas por um caudaloso e inóspito rio. Disse o pastor Guedes, precisamos atender o trabalho, mas precisamos de homens corajosos que tenham realmente a chamada divina. Com a palavra do presidente, disse muito entusiasmado: este é o verdadeiro assunto que interessa a esta convenção. Enquanto há lutas entre nós, o Brasil tão imenso reclama pelos nossos serviços. Para ilustrar, o pastor Pimentel leu Atos capítulo 13, do 2 ao 4. Com a palavra, o missionário Johnson de Sergipe manifestou em sua demonstração como são chamados os missionários e como os mesmos são enviados pelas igrejas. Continuando, o missionário Johnson disse: não há necessidade de criação de missões, caixas, juntas ou coisa semelhante, porque podemos fazer mais pelas igrejas, como sempre tem sido aqui no Brasil. O pastor Rodrigo Santana convidou o plenário para pensar no exterior, dizendo: se fecharmos as nossas mãos para o exterior, Deus também fechará as suas para nós. E com vibrante palavra, conciliou os irmãos ao prosseguimento da obra missionária feita pelas igrejas. Prosseguindo, o pastor Benjamin Matias, de Manacapurá, Amazonas, falou de suas experiências como obreiro do estado do Amazonas e das grandes necessidades que ali se verificam quanto à propagação do evangelho. Concluiu pedindo a oração de todos os irmãos, pois é a melhor ajuda que ele considera diante de Deus. Com a palavra, o pastor Moisés Malafaia continuou com o assunto da criação da Caixa de Missões e disse, baseando-se em Atos 13, do 1 ao 3, que não cabe à Convenção Geral criar uma Caixa de Missões, e sim às igrejas, pois a estas cabe o direito de enviar missionários, podendo ter em si mesmas caixas ou qualquer organização para este fim. Se fosse o caso da convenção criar uma caixa de missões, precisaria ter um chefe e funcionários remunerados para servi-la. O pastor Satiro Loureiro pediu a palavra e disse que não pensava em ter uma organização ou um chefe para mandar na caixa, e sim julgava que pudesse ser criada a melhor maneira de atender à pregação do Evangelho e ganhar almas para Jesus. O evangelista Altomir Sotero da Cunha, fazendo uso da palavra, disse que sentia no seu coração o dever de evangelizar principalmente os países estrangeiros, e ilustrando com os textos de Mateus 28:19, Marcos 16:15 e Colossenses 3:1, ressaltou a sua palavra em favor da Bolívia, que com experiências próprias, quando diviso ali teve a oportunidade de verificar a carência do Evangelho da Graça para aquele povo, que com muito mais dificuldades do que nós, vivem apegados aos vícios e longe da salvação. Ultimou o irmão Altomires conciliando os obreiros a se interessarem em suas igrejas no envio de missionários para o exterior, exemplo da igreja em São Cristóvão, na Guanabara, que criou uma secretaria de missões, ao qual ele é o secretário e sustenta já 3 missionários na Bolívia. Lembrando nessa ocasião o irmão Rogério Ramos Pereira como missionário em Portugal e solicitando a reabilitação da ajuda que dantes as igrejas do Brasil contribuíam. Com uma parte, o irmão Rogério externou os seus agradecimentos pelas ajudas já recebidas, reconhecendo o valor das contribuições dos irmãos brasileiros e reiterando o seu apelo com a exclamação: "Lembrai-vos de Portugal".
No próximo número, a continuação desta reportagem e a declaração da Assembleia de Deus no Brasil em face ao ecumenismo. Aguardem!